Olá pessoal, uma boa noite a todos. Estamos aqui mais um dia no Intensivão CRM, trazendo junto a vocês hoje a especialidade de psiquiatria na Semana Caput. Hoje nós teremos a honra de apresentar 2 palestrantes simultaneamente. Então, para isso, por questões de logística, a palestra ela foi gravada previamente, foi dividida em tópicos. Então, espero que vocês gostem desse novo jeito de apresentação que nós trouxemos para vocês. Então, apresentando os palestrantes hoje, nós temos o Dr. Jales Clemente. Ele é médico pela UFRN, especialista em psiquiatria pela Unifesp. Ele também fez especialização em sexualidade humana e dependência química pela Unifesp. Então, nós também temos a doutora Dirce Bueno, que atendeu a vida inteira em clínica e em CAPS. Ela é médica pela UFSM, Federal de Santa Maria. Ela é especialista também em clínica médica e psiquiatria por essa também universidade. Então, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, a organização estará presente no chat. E, no fim, eu volto com mais informações. Na psiquiatria, nós somos reconhecidos na psiquiatria como áreas de atuação de psiquiatria da infância e adolescência, psiquiatria do idoso, a psicogeriatria, a área de psicoterapias é também uma área de atuação, e da psiquiatria forense, que seria na interface com a justiça. No entanto, nós temos outras áreas de especialização que, por exemplo, existe a psiquiatria focada no tratamento da dependência química, né? Na sexualidade também, por exemplo, o sexólogo, hoje da eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, dos tratamentos biológicos, né? E até de perícias, porque a psiquiatria forense, apesar de lidar com perícias, mas tem muitos outros médicos psiquiátricos que também fazem perícias médicas. E, por exemplo, psiquiatria de urgências e emergências, né, psiquiatria de CAPS, psiquiatria de ambulatorial apenas, né, psiquiatria social. Então, todas essas são áreas de atuação do médico psiquiatra. E, especificamente, a psiquiatria que lida com a dependência química é com a dependência química de drogas como álcool, cigarro e maconha, e, enfim,
cocaína e crack, todas as outras drogas, né, que tem um potencial de causar dependência. Olha só, a pandemia ela é uma catástrofe, né, vamos dizer assim, ambiental, como se é uma catástrofe ambiental. E diante de catástrofes, né, como por exemplo diante de um tornado, diante de um tsunami, né, ou de acidentes ambientais muito graves, a gente deixa a gente sai do campo da atuação subjetiva, né, que é um medo subjetivo do paciente, ou uma tristeza subjetiva também, né, e passa para um lugar onde o medo ele é real, por mais que ele pode ser distorcido, mas ele é um medo de um perigo muito iminente, muito real. Então, as doenças, o aumento na incidência, né, de doenças emocionais da pandemia se dá devido a um fator ambiental que é marcante para as doenças que são os transtornos relacionados aos traumas, né, ao estresse. Principalmente o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno de estresse agudo, ou os transtornos de adaptação. Isso aumentou a prevalência, a incidência, né, mesmo, porque é uma coisa esperada mesmo. Então, assim, se a gente tinha na população uma prevalência de 2%, né, de transtornos relacionados ao estresse, essa prevalência agora deve estar em 10%, porque o fator de estresse atingiu a população inteira, né? Não teve nenhum lugar onde esse problema não surgiu. E aí, como lidar com isso? Rapaz, essa pergunta eu acho tão difícil, porque existem as intervenções já. Olha, essas recomendações gerais, como eu falei, de yoga, fazer atividade física, exercício, né? Elas são válidas. Eu acho que culturalmente, se você está inserido dentro de uma comunidade onde isso já é um recurso, você tem que procurar mesmo. Mas do ponto de vista técnico, e especificamente como um psiquiatra, eu diria que é não minimizar a necessidade de atendimento com um profissional, porque essa prevenção primária, a gente já sabe o que é que tem que fazer. Se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico é uma recomendação já muito boa, né? Assim, agora a prevenção secundária, que seria assim, se você tem algum sinal ou algum indicador, algum sintoma, né, emocional que esteja persistente, eu acho importante procurar uma ajuda médica, porque são doenças que têm características biológicas, né, bem de disfunções executivas e disfunções que, se perdurarem por muito tempo, a capacidade de recuperação vai reduzindo, né, como em outras doenças também. Então, a gente não deve minimizar, né, assim, negligenciar e não procurar ajuda, porque você, como eu falei, essa cultura do eu estou sofrendo, então eu vou procurar quem, né? Eu vou procurar o padre, vou procurar os amigos, vou procurar uma droga, vou procurar usar, vou procurar... nós hoje temos, dentro da psiquiatria, esse poder de fazer uma prevenção secundária das doenças, né, também, de diagnosticar precocemente. E um dos principais objetivos disso é exatamente diminuir os efeitos danosos da doença no desenvolvimento, seja criança, adolescente ou até adulto, né, e no funcionamento dele dentro. Isso a gente tem que ser bem primoroso, porque, né, por exemplo, a depressão, que é uma doença onde existem fatores inflamatórios bem caracterizados já, né, pode ir complicando. Então, minha recomendação seria de não evitar, não negligenciar esse problema, pedir ajuda, né, para a prevenção de problemas maiores. Assim. E temos atendimentos por telemedicina, né, tanto psicológico quanto psiquiátrico e até de terapia ocupacional, né, de outras áreas de nutrição. Então,
eu acho que vocês devem procurar um atendimento, já que a facilidade de acesso hoje talvez esteja até maior. Por exemplo, eu tenho atendido pacientes de todos os lugares do Brasil por telemedicina, que antes, lugares que não tinham acesso, né? Eu acho que essa prevenção secundária é muito importante, procurar uma ajuda especializada, mesmo que não seja o problema, que isso vai... Você não vai sair de lá com um diagnóstico, um remédio, uma receita, né? Mas com uma avaliação, uma opinião especializada. O grande treinamento, o treinamento real na residência médica de psiquiatria é o treinamento da relação médico-paciente, né? Porque as condutas, assim, em relação às patologias, as condutas técnicas, né, elas não são, por exemplo, não é uma cirurgia que você vai ter que ter uma habilidade específica e ter que pensar em tantas possibilidades, né? Nenhuma urgência que você tenha que também fazer diagnóstico com base em exame físico e você tem que pedir exames complementares e tal. Então, a grande dificuldade da psiquiatria é a relação do médico com o paciente, né? Porque, por exemplo, se você é um endocrinologista, né, o paciente está procurando por um problema na tireoide, né? Por mais que você lide com ele como uma pessoa, claro, um paciente, mas como uma pessoa como um todo, mas o problema dele é na tireoide, né? E na psiquiatria, apesar de tentarmos, né, e muitos médicos quererem também, o problema a ser resolvido é no cérebro, né? Mas, historicamente, de uma maneira, na realidade, assim, o problema é na pessoa. Embora não seja a pessoa, mas seja uma patologia, né, que existe por trás disso. Mas o problema acaba sendo da pessoa, né, de como ela lida com a vida, né? E para a gente conseguir uma adesão ao tratamento, precisa-se de uma relação médico-paciente de confiança extrema, porque nós não temos exames objetivos, né, assim, a serem solicitados e colocados como a doença está aqui, o problema é esse, né? Então, os pacientes eles podem ficar duvidarem muito mais, né, da conduta médica, já que não existem parâmetros objetivos no sentido do paciente, da doença, né? Claro que existem parâmetros objetivos, mas não é do conhecimento do paciente. Então, quando você tem, assim, tipo uma dor no peito, você sabe que tem que procurar o médico, o cardiologista, né, Mas se você está com baixo desempenho no trabalho, e você foi encaminhado a um psiquiatra, né, você não vai entender isso com tanta facilidade, e mesmo que você vá até o psiquiatra, né, você também tem que... O psiquiatra vai explicar para você o que pode estar acontecendo, né, das doenças, mas essa parte explicativa, né, causal, não é uma coisa lógica, assim, né, que o paciente entende como uma lógica. A lógica, ela é emocional. Então, para você conseguir tratar ele, você vai ter que desenvolver uma lógica emocional junto com ele, né? Que seria a relação médico-paciente, confiança, né? Principalmente. E, fora isso, tem os casos clínicos, né? Os pacientes, as pessoas que têm alguma doença que afeta o discernimento, a capacidade de raciocínio lógico. Então, elas não vão entender mesmo a doença, não vão ter insight. E aí você tem que lidar com essas situações, como, por exemplo, um paciente que tem uma doença grave de esquizofrenia, e que a gente precise medicá-lo com injeções semanais ou mensais, ele vai tomar medicação contra a vontade dele, e a gente tem que bancar essa correção de dizer que é um tratamento que ele vai ter que tomar, porque senão ele vai piorar, né? Então, às vezes, a gente tem que bancar também uma coisa onde a gente impõe um tratamento sem o entendimento do paciente de que existe uma necessidade, né? E ainda existe uma confusão também entre pacientes que têm traços de personalidade, né, que são
comportamentos, né, repetitivos, um padrão de comportamentos repetitivos que são socialmente desadaptativos, e que isso também é uma demanda da psiquiatria, que são os transtornos de personalidade, e que muitas vezes os pacientes que têm algum transtorno psiquiátrico, como depressão, ansiedade, né, esses traços de personalidade ficam exacerbados, e aí as pessoas tendem a também ter mais dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Então, o que geralmente um ser humano não deseja, que é ter próprios conflitos interpessoais, né? Muitas vezes é o dia a dia do psiquiatra, não só conflitos interpessoais, mas é com a pessoa que está me procurando ajuda. Então, nós temos algumas técnicas, um treinamento, um modo, né, de lidar com isso, que no fim das contas acaba sendo o seu jeito de ser mesmo que é imposto. E é o grande diferencial do psiquiatra, assim, se o cirurgião pode ter uma diferencial em técnicas, né, habilidade manual, por exemplo, se o endocrinologista pode ter um diferencial de um conhecimento teórico muito mais abrangente, né, sobre as doenças, o psiquiatra tem que ter uma base de relacionamentos interpessoais muito complexa e evoluída, assim, de complexidade, né. Eu acho que isso é muito marcante na nossa especialidade. O psiquiatra, ele acaba atendendo todos os níveis de pessoas, todos os tipos de pessoas, e, como eu posso dizer, em todas as fases do ciclo de vida, ciclo vital que a gente chama, né? Então, situações de todas as transições de vida, desde o nascimento até a morte. Então, a psiquiatria e a psicologia, elas se inserem nesses ciclos de vida e nas etapas que têm que ser vencidas para que a gente continue melhorando e continue vivendo e viva feliz e viva bem. Então, o psiquiatra, ele tem que estar habilitado a detectar as grandes crises, né, existenciais, que são inevitáveis, né? Então, por exemplo, a crise que a gente tem na adolescência, a crise que existe na meia-idade, a crise do término das atividades como profissional, a aposentadoria das pessoas, tentar trabalhar tudo isso, as perdas, os lutos relacionados tanto a habilidades e situações de profissão, que as pessoas acabam digamos, se afastando de atividades por doença, por depressão, por transtornos dolorosos, seja por doença ou seja por aposentadoria por idade, sempre são fases que mudam, né, o contexto diário daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não está tão preparada quanto poderia, quanto acharia que estava. Então a gente vê, desde criança até o idoso, até o paciente que tem quadros demenciais, que vem muito para a gente também. Na psiquiatria geral é assim. Então, como eu falei antes, assim, quem não vai fazer psiquiatria infantil nem psicogeriatria trabalha com todas as pessoas em todo o seu ciclo vital. Então, claro que tirando crianças, né, na minha atuação profissional, assim, depois dos 7 anos, em alguns serviços depois dos 12 anos eu começo a atender. Então, a gente vê tudo ao longo da vida da pessoa e várias situações, dependendo do que a pessoa vai trazer, o motivo de encaminhamento, você vai correlacionar com o seu ciclo vital, com os seus conhecimentos a respeito de mundo e a respeito da vida, seus próprios conceitos. Olha, eu penso assim, dentro da realidade que eu vivo, o que poderia melhorar? As grandes campanhas, com certeza, elas acrescentam coisas no nosso dia a dia, elas atuam para desmistificar, sim. Em termos de políticas públicas, eu penso que mais atenção aos serviços públicos de atendimento em saúde mental voltados à dependência química. Por que eu toco tanto nessa tecla? É porque, assim, o índice de comorbidades das dependências químicas com transtornos mentais é mais do que 60%.
Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o meu paciente que vem, que é usuário contumaz, ou ele faz abuso de álcool, por exemplo, o que eu tenho que pensar? Que de 10 pessoas que procuram, 6 delas ou mais vão ter algum transtorno de base, né? Então, eu vou ter que pensar em depressão, em transtorno de ansiedade, em transtorno bipolar, em esquizofrenia, e vou ter que tratar tudo isso junto. Então, eu penso que, em termos de políticas públicas, um atendimento mais disponível ao nível de dependência química é muito importante. E, claro que, assim, existem profissionais que não gostam de trabalhar com a dependência química. A gente não tem, se não tem afinidade, não tem porquê também. Mas, falando em âmbito de saúde pública, eu acho que é muito importante, digamos, popularizar, porque até já existe, né? Existem os CAPS-AD, os CAPS-ADI, que eles teriam a capacidade até de absorver, mas muitas vezes, assim, pouco divulgado, talvez, o que eu vejo aqui em Chapecó, pelo menos assim, eu estou aqui no meu consultório e tal, recebo pacientes e tudo, mas assim, não sei se existe tanta viabilização a nível de saúde pública, de que existem os serviços de atendimento, de que as pessoas podem e devem procurar também nos casos de dependência química. Porque se fala bastante de depressão, se fala bastante de ansiedade, ótimo, tem que falar tudo isso. Tem que fazer o Setembro Amarelo? Tem que fazer, com certeza. Mas eu vejo essa parte ali como meio que deixado meio que de lado, ou assim, tipo, não deixar de lado, mas pouco divulgado. Acho que deveria ser mais veiculado, até na mídia, e oferecer o serviço e falar, porque da mesma forma que existe o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele se impõe hoje em dia, que no Brasil ele foi instituído em 2015 somente, né? Mas assim, hoje em dia a gente já está super programado para o Setembro Amarelo, todo início do ano, né? Tipo assim, a gente já trabalha a nível de políticas públicas, todo mundo veste a camisa e tal e tal. E a dependência química, ela fica meio do lado, assim, daquilo, né? As terapias de família também eu vejo que ficam um pouquinho de lado nessa questão, mas eu vejo, assim, em termos de políticas públicas, se fosse trabalhado, se fosse veiculado mais essa questão de aonde procurar ajuda nos casos de dependência química, seria bastante importante. É um caminho bastante importante que seja feito, que seja trilhado. Assim, o Brasil é um país que tem muitos fatores de risco para doenças mentais, né? Por ser subdesenvolvido e tudo. E, assim, o Brasil ainda não acertou no modelo de assistência, né? Saúde mental. Por exemplo, nós tínhamos antes os manicômios, e antes tínhamos também ambulatórios, agora o Brasil investiu em CAPS, né? Em rede de suporte, mas, de alguma maneira, isso não está surtindo um resultado satisfatório, porque não é um modelo ideal. Então, a gente ainda está, vamos dizer assim, com uma necessidade muito grande de profissionais especializados para tratamento de doenças que são de alta prevalência na população. O ideal era inserir esse treinamento, né, para o médico clínico geral, ou nos cursos de graduação, tanto enfermagem, nutrição, né, que eu acho que já vem sendo melhorado, né, mas de não haver uma necessidade de pacientes com depressão, ansiedade e até mesmo bipolar, esquizofrenia, que tem que ser atendido por um médico especializado. Isso ainda é um grande problema no nosso país, que acho que é o caminho que poderia funcionar, né? Por exemplo, se o médico clínico geral já sabe tratar bem diabetes, hipertensão, já deveria também saber tratar bem depressão, pelo menos, e ansiedade, né? Que a prevalência talvez até maior, sei lá. Bom, o transtorno obsessivo compulsivo se trata de uma situação de moderada a grave, em que a pessoa vai ter um quadro de obsessões e compulsões,
Ele pode ser um quadro misto, em que a pessoa tem obsessões, ou seja, pensamentos obsessivos, que a fazem ter atos compulsivos. Então, são pensamentos um pouco abstratos ou vistos como uma pessoa meio que como sem sentido. Por exemplo, assim, se eu não fizer isso 20 vezes ou 10 vezes, não vai ficar limpo, ou alguém da minha família vai sofrer alguma coisa. Então, é um pensamento, assim, intrusivo, como a gente chama, que ele se mete no meio do pensamento da pessoa e ela vai agir conforme aquele pensamento esteja sugerindo, né? Então, a pessoa pode ter comportamentos compulsivos em que ela até se fere de higiene excessiva, cuidados excessivos com o banho, ou lavar de mãos, é muito comum. Ou ela pode ter a repetição de verificação, que é verificar se o gás está desligado, se a água, se a porta está fechada, se a janela está fechada. Bom, mas isso tudo depende, assim, do nível em que isso aconteça. Por exemplo, é normal que a gente vá verificar se a porta está fechada, e, enfim, se está a luz ficou acesa. Mas a necessidade de tratamento, ela se impõe quando a pessoa vai ter prejuízo no seu dia a dia, em função das obsessões e compulsões, fazendo o quê? Com que ela se atrase, que ela tenha que voltar para casa várias vezes, ou abrir a porta várias vezes, e isso acaba provocando um atraso no dia a dia, nos compromissos pessoais, e a pessoa não consegue se desvincular daquilo, que se torna uma compulsão de repetição, ou de verificação, ou de limpeza. Então, são esses fatores que levam à busca de tratamento, ou que alguém da família traga quando a pessoa tem um prejuízo no seu dia a dia. Não é simplesmente uma pessoa que gosta do seu armário todo arrumadinho. Isso não é toque, né? A pessoa pode ser um pouco mais obsessiva, como a gente diz, um pouco mais organizada, gostar das coisas bem organizadas, mas isso não faz com que o dia a dia dela fique prejudicado. É uma diferença muito grande. Bem, o TDAH existe, né? Uma doença que também tem marcadores biológicos já bem claros, como exames de imagem, por exemplo, e é uma das doenças que mais afeta o desenvolvimento da criança. Inclusive de desempenho escolar também. A problematização se faz, né, sobre o tratamento do TDAH com relação ao uso de medicamentos, porque como um país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido, né, nós não temos os recursos ideais para um tratamento desse problema, e economicamente o que se torna muitas vezes mais viável é o tratamento farmacológico, porque é um tratamento muito simples, né, você toma uma pílula por dia. Enquanto que as abordagens dos tratamentos não farmacológicos, né, recursos psicossociais, seja atendimento de psicoterapia, psicoeducação dos pais, treinamento de atenção, inteligência, adaptação da escola, isso se torna muito difícil, né, porque exige uma formação, um treinamento, né, dos profissionais que eles muitas vezes não têm, e até é desgastante também para os pais, né, terem que acompanhar uma rotina de uma doença do filho, que para eles, muitas vezes, o recurso farmacológico é muito mais confortável, né? Então, acho que por causa disso, por ser um tratamento que economicamente é mais viável em termos de custos, né, é mais barato, tratamento farmacológico, do que você montar uma equipe de tratamento, e de ser mais confortável para os pais, né, acaba se fazendo um uso de medicamento super indicando, né, onde tem casos onde os tratamentos não farmacológicos seriam indicados, mas pela ausência desse tratamento ou pelo custo mais alto, os pacientes não têm acesso. Isso se dá na rede pública e privada. E, então, essa é a minha opinião sobre. Eu acho que existe um uso excessivo de medicação
por nós termos carência, né, de outros tratamentos na prática. E também a gente, como médico, não vai deixar que esperar dizer assim, ó, como você não tem condições de se tratar, né? Então, acaba lançando mão do tratamento farmacológico. Deve haver também um erro diagnóstico ainda muito alto, porque é uma doença de difícil diagnóstico certo, né? Assim, a gente suspeita com muita facilidade, mas para confirmar que essa doença é difícil, né? Então, o treinamento, né, nosso profissional para diagnosticar é muito específico, né? O Asperger é uma das categorizações, digamos, do TEA, que é um transtorno do espectro autista. Existe bastante, atualmente, assim, por conta de ser bastante popularizado o autismo, por conta das redes de assistência e tudo mais, as pessoas estão muito mais ligadas nessa possibilidade, felizmente. Então, a gente tem recebido cada vez mais situações de dúvida a respeito se é ou não é, principalmente nos casos de Asperger, que seria o autismo leve, que antigamente chamavam, né? Mas a gente encara como um espectro, assim como em várias outras situações das grandes síndromes psiquiátricas, a maioria a gente vê hoje a nível de espectro. Então, o transtorno do espectro autista, do qual o Asperger faz parte, ele é um transtorno de desabilidade ou pouca habilidade de comunicação, né, de pouca demonstração de afeto das pessoas acometidas por essa enfermidade. Então, assim, você vai encontrar na pessoa alguma dificuldade nesse sentido, então, de demonstrar afeto, a dificuldade de ser empático também, às vezes são crianças que a gente também não espera uma empatia muito grande, mas assim, a dificuldade de manter o olhar, de fixar o olhar no olho de outra pessoa, como que essa criança reagia desde o primeiro ano de vida, porque a gente tem tentado fazer diagnóstico cada vez mais precoce, né? Então, assim, às vezes a criança já está sendo avaliada por alguém, chega no psiquiatra uns 2, 3 anos depois, chega com 3, 4 anos. Mas aí a mãe já está orientada pelo psicólogo, já estava olhando determinados comportamentos da criança na primeira infância, ali antes dos 5 anos. Então ela via, essa criança, o meu filho, ele não olha para mim, ele não olhava para mim, ou não olhava para o pai, olhava só para mim, não se colocava numa situação de brincar com o vizinho, como os outros irmãos faziam, alguma coisa assim que demonstre que ela tem dificuldade de manter um nível de interação social, né? Então, a dificuldade principal das pessoas com transtorno espectro autista é a dificuldade de relacionamento e interação social. E, como a gente fala desde o começo ali, que cada vez tem sido mais precoce, felizmente, o diagnóstico, por conta da informação. Então, muitas vezes a gente vai receber uma mãe, uma criança, que já vem trazendo muita coisa a respeito de sintomatologia. O que ela observou no filho, como que é essa criança. Frequentemente também, um dado assim, interessante é que, bom, isso já está bastante documentado, mas são crianças que têm alergias alimentares, que têm transtornos gastrointestinais bastante frequentes. Não digo assim tão importantes, mas aí a mãe vem te dizendo, passa mal quando come tal coisa e tudo, e associado com a dificuldade de interação social, se existir estereotipia, com certeza, mas como a gente falou ali, tem sido um diagnóstico cada vez mais precoce, a estereotipia frequentemente começa um pouco mais tarde, passando dos 3 anos, 4, 5 anos. Então, muitas vezes você vai ter uma criança que ela está mais imersa no mundo dela, assim, mais
pouco reativa ao mundo e muito reativa a qualquer mudança da sua rotina, como é assim em todas as pessoas com autismo, né? A dificuldade de mudança da rotina do dia a dia, então ela às vezes aparece já desde o começo. Então, não, mas aí veio uma visita e tal, e essa pessoa não costuma ir lá em casa, aí quebrou toda a rotina da criança. A criança já ficou estranha, já ficou chorando, já ficou mais calada e tudo. E muitas vezes a mãe já traz dessa forma. Mas eu queria deixar bem claro, assim, que o Asperger, ele faz parte, então, do espectro autista, que se chamava antigamente de autismo leve. Então, são crianças que podem ter um desempenho acadêmico normal, né? Não, a gente não vê muito acima da média, não nesse sentido, sim, mas um desempenho acadêmico mais ou menos normal e ter uma dificuldade de interação social. Essa seria mais a característica do Asperger. E alguns pacientes com Asperger a gente nota também uma afinidade pela área de exatas. Eu até tenho alguns pacientes que têm, digamos assim, notas melhores em matemática, estão no ensino fundamental, digamos, né? E tem, assim, como característica, como coisa delas mesmo, né? Ao passo que ler um texto, interpretar um texto, daí já é diferente, mas a habilidade da cognição, assim, para coisas exatas, ela, às vezes, aparece mais desenvolvida, não que seja um super QI, não é isso, não é critério de diagnóstico, mas elas têm uma afinidade um pouco maior, às vezes, pelas ciências exatas, né? O surto psicótico, né, que é assim, o que a gente chama de surto é psicose, né? Essa característica de a gente chamar surto, né? Tem a diferença de surto, é crise, é um ataque, né? É uma remissão da doença, é a característica temporal, né? E da intensidade da doença. Então, o surto que a gente atribui a quadros psicóticos, né, ocorre quando há desses quatro sintomas, são os delírios, né? Crenças irreais, né? Pensamentos que são delirantes por não serem compatíveis com a realidade, ou alucinações, ou pensamento desorganizado, ou seja, o paciente não tem o pensamento dele fica de um estado de confusão muito alto, que ele não está mais tendo uma lógica, né, uma associação entre ideias, que aí seria uma confusão, uma desagregação do pensamento, ou simplesmente um comportamento muito desorganizado. E aí, muitas vezes, esses pacientes que apresentam esses sintomas, eles também vão ter externamente, né, uma agitação psicomotora, uma agressividade, em virtude das ideias, né, que ele tem, e do estado emocional interno, né, que são de angústia muito grande, desconforto. E como há essa dissociação entre o indivíduo, né, e o ambiente, onde ele não tem uma compreensão adequada do que acontece ao redor dele, ou dele, que a gente chama que é uma quebra, né, do sentido da realidade da pessoa, isso é muito difícil porque você não tem como fazer um tratamento com base na argumentação, né, na conversa, né, no diálogo. Então, isso é o que a gente configura como um surto psicótico. Agora, para chegar a delimitar as delírios e alucinações, a gente o que vê primeiro é a agitação, né, e a agressividade antes de conseguir examinar os delírios, as alucinações, ou pensamento, a desagregação de pensamento. Então, mas muitas vezes, alguns outros tipos de doenças, como, por exemplo, uma abstinência de benzodiazepínico, né, a gente acaba vendo uma agitação psicomotora muito grave do paciente, chama isso de surto, pela característica da agitação, né, da agressividade, do tom de voz elevado. Né, mas não necessariamente seria um surto, né, seria um ataque de ansiedade muito grave, mas o paciente pode ter níveis de agitação e agressividade elevado em algumas outras patologias que a gente vê mais a caso de ansiedade, por exemplo.
aos futuros colegas, sendo psiquiatras ou não, eu penso assim que a gente como médico, a gente deve ter e desenvolver capacidades de observação muito importantes, muito aguçados. A gente tem que ter a nossa observação sempre em um nível alto. Por quê? Porque muitas vezes, especialmente na psiquiatria, eu vou receber o paciente que já passou por outros especialistas e em alguma situação assim, eu vou ter que me colocar desse lado de cá, digamos assim, enxergar aquela pessoa em todo o seu contexto, o contexto físico também. Às vezes eu recebo um paciente que está com transtorno de uso de substância, ele está com distúrbio gastrointestinal, de digestão, e, gente, é muito mais comum do que se possa imaginar um transtorno físico causar alguma coisa mental ou emocional, digamos assim, ou causar ou ser coexistente, né? Comorbidade, como a gente disse. Então, o psiquiatra hoje em dia ele não pode se colocar assim, não, eu só atendo aquilo que eu tiver certeza. Muitas vezes vai chegar para você um quadro que você vai ter que ou pedir uma consultoria, ou se você confiar na tua habilidade como médico generalista, você daí já solicita alguns exames, digamos assim, não é da nossa prática diária, mas eu acho que é importante que a gente diga assim, que a capacidade de observação, ela já existe em nós, que somos médicos ou que estamos nos capacitando para sermos. Porém, a gente tem que ter isso cada vez mais, desenvolvendo a habilidade de observação, desenvolver a habilidade de ser empático também, que a empatia não nasce com a gente. Como eu falei antes, a empatia não é se colocar no lugar da pessoa, não só isso, pode ser isso, mas é muito mais do que isso. É uma habilidade cognitiva. Então, se eu tenho uma capacidade de observação, uma capacidade de ser empático, nossa, em uma grande percentagem dos meus pacientes, eu já vou ter uma boa habilidade para dar conta e fazer com que essa pessoa tenha o seu dia a dia melhorado, de forma que eu possa daí desenvolver primeiro em mim a habilidade de ter empatia e depois aplicar isso no meu consultório, no meu dia a dia, sabe? Então, assim, eu penso que, como eu disse, então, resumindo, todos nós, médicos, somos curiosos, que a gente cultive a nossa curiosidade e que a gente aprenda com a observação a guardar dentro da gente, assim, os conhecimentos e aplicá-los sempre que a gente tiver a oportunidade, quando surgir uma pessoa que seja para nós um desafio, que cada paciente é, com certeza, mas assim, aquele desafio maior que você tenha que tem que puxar coisa lá da gavetinha, lá do fundo, né? São coisas que vão, na nossa formação como médico, a gente vai acumulando coisas, então não precisa esquecer nada do passado, não precisa colocar numa caixa de que eu nunca mais vou ver. Cara, tudo que a gente puder adquirir como habilidade e colocar em prática no nosso dia a dia, numa formação bem geral e específica naquilo que nós estamos fazendo, vai ser para o nosso paciente e para a nossa própria satisfação como profissionais fatores essenciais. O psiquiatra, ele é um médico que lida com muito mais com vidas, assim, do que, às vezes, outras especialidades, porque ele lida diretamente com como o indivíduo, ele sente o mundo, né? Como ele vê o mundo, como é que ele se comporta no mundo. Então, existe um prazer muito grande, assim, nessa abordagem nas consultas, né, de você ter um entendimento filosófico até, né, de como as coisas funcionam. No entanto, isso não é um fim terapêutico, né, do médico psiquiatra. A gente entende, conversa sobre essas coisas, né? Mas o fim terapêutico é sobre as doenças que tem de base, como a depressão, ansiedade, com base técnica, né? Então, isso faz da nossa profissão, assim,
uma rotina diária onde você está sempre conversando e sempre pensando, né, sobre assuntos complexos. O que às vezes, o que nos torna, o que faz nossa rotina não ser muito entediante, porque você está sempre lidando com situações humanas, né, complexas e interessantes. Apesar de não ser entediante, é cansativa, porque, querendo ou não, você tem um desgaste de energia ao maior, né? Por exemplo, o cirurgião passa um dia inteiro em pé, né? O psiquiatra passa o dia inteiro sentado, mas em termos de energia isso é equivalente, porque o psiquiatra tem que pensar muito o tempo todo, e então é cansativo, assim como outros médicos, você vai ter que saber descansar bastante, tem que entender como é que vai ser a sua qualidade de vida dali. É uma especialidade que tem muitos lugares, né, onde você pode trabalhar, mas no nosso país, esses lugares onde você trabalha ainda não tem uma qualidade de vida de trabalho tão adequada quanto outras especialidades, né? Isso falando em termos de saúde pública e até mesmo também alguma saúde privada, se você for trabalhar com planos de saúde. Então, o psiquiatra tem essa vantagem de conseguir ter um consultório ainda privado, pessoal, né, e que cobra o valor que achar que vale sua consulta, né, tudo. Mas pensando de uma maneira geral no sistema, a qualidade de vida do trabalho de um psiquiatra nos sistemas públicos e de plano de saúde é muito ruim ainda. A remuneração é muito baixa, então o que faz muitos psiquiatras ficarem mais no setting privado, né, consultório privado. Em termos de remuneração, né, não chega a ser assim, você tem uma excelente remuneração em todos os em lugares, uma remuneração adequada, né, condizente com o seu trabalho. Existe aí o campo da pesquisa, que hoje temos aí, as universidades estão investindo bastante na área de pesquisa em saúde mental, em psiquiatria, né? Então, é uma facilidade muito grande você caminhar por uma atividade acadêmica, muito grande mesmo, se for do seu interesse. E eu acho que quem quer ser psiquiatra tem aquele tesão, aquela vontade, né, de ser psiquiatra. Isso é muito importante, muito bom, porque é uma atividade onde exige pensar, né, pensar muito mesmo. Assim. Quem gosta de refletir, de filosofar, é um bom caminho.